Vamos então dar continuidade à resolução das atividades 4 e 5 que ficaram restantes da semana 4 deste volume do PET do segundo ano. A questão 4 informa assim para a gente. Ao colocar-se uma célula vegetal normal numa solução salina concentrada, observar-se-á que ela começará a enrugar e a murchar. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que... Vamos analisar todas as 5 alternativas, já verificando aí para essa questão que nós temos possibilidades de haver mais de uma opção correta. Então, alternativa A. A célula vegetal encontra-se em um meio hipotônico em relação à sua própria concentração salina. Nós discutimos no vídeo anterior que se eu tenho um meio hipotônico, comumente as soluções salinas em que células vegetais se encontram são meios hipertônicos, ou seja, a concentração salina, a concentração de sais, neste caso, será maior do que a concentração da própria célula vegetal. Então, portanto, não faz sentido a gente dizer que o meio será hipotônico. Comumente, esses meios aparecem como sendo hipertônicos. Então, portanto, faz dessa alternativa ser errada. Alternativa B. Há uma diferença de pressão, dita osmótica, entre a solução celular e a solução salina do meio. Sim, há uma diferença de pressão. Se essa célula, se essa estrutura vegetal começou a enrugar e a murchar, significa que houve ali troca, um processo de difusão osmótica, então, portanto, tende a haver uma diferença de pressão osmótica. Alternativa C. Há um fluxo de solvente do interior da célula para a solução salina do meio. Veja só, que ele está falando que o fluxo do solvente sai da célula e vai para a solução salina. Essa alternativa está correta? Sim. Por quê? Porque para essa minha estrutura, novamente, eu tenho que verificar aqui para todas as alternativas que se essa minha estrutura vegetal ela enrugou ou murchou, foi porque houve ali o processo de osmose e, portanto, ela perdeu o solvente do interior de suas células para a solução. Alternativa D. Quanto maior for a concentração da solução salina externa, menor será o fluxo de solvente da célula para o meio. Quanto a essa alternativa, ela está errada, pois estes fatores devem ser proporcionais, de maneira que, se houver uma maior concentração salina, maior também terá de ser o fluxo de solvente encaminhado ali para o meio externo. E, por fim, a alternativa E diz que o fluxo de solvente ocorre atrás de membranas semipermeáveis. Pelos nossos estudos, nós sabemos que essa alternativa está correta. Então, portanto, fica aí as alternativas corretas para a atividade 4, os itens B, C e E. E, por fim, vamos dar prosseguimento aqui com a última atividade, que é uma atividade desafio, que pede o seguinte: faça uma pesquisa sobre a importação de alimentos e cite outros alimentos que provavelmente eram conservados com o uso do sal. Escreva quais os tipos de conservação usados hoje em dia para exportar alimentos para outros países. Descreva como cada tipo de conservante funciona e, de maneira que você responda isso, elaborando um texto respondendo essas questões e associando esses conceitos com as propriedades coligativas ao longo das atividades propostas aí nessa semana. Bom,
Primeiro nós vamos começar respondendo essas atividades que os alimentos mais comuns que nós já discutimos que são vistos, né, é a carne seca, o bacalhau salgado, são exemplos aí desses tipos de processos de conservação por osmose. Esses dois primeiros processos são conhecidos por utilizarem o sal, mas o que nós verificamos é que em processos onde faz-se a cristalização de frutas ou a compota, né, de frutas através de geleias, nós vamos ver que aqui, onde o meio que se utiliza aqui é o açúcar, esse açúcar ele também vai configurar um meio hipertônico, fazendo com que as frutas, né, elas percam a sua água, no caso aqui principalmente das frutas cristalizadas, e que fiquem nessa forma mais seca e que chegam a prazos de validades maiores. Em relação a outros processos, alimentos de importação, nós podemos destacar aí o palmito, a azeitona, todas essas conservas que são feitas através do vinagre, que também é um conservante nesse sentido. E por quê? Bom, primeiro vamos destacar que quando a gente joga o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, por exemplo, aqui na minha carne seca e no meu bacalhau, o que ocorre é o mesmo que acontece aqui quando a gente joga o açúcar nas nossas frutas para fazer as compotas ou então elas cristalizadas. Nos dois casos, o que nós estamos criando aí é um meio hipertônico e, portanto, as células das bactérias e dos fungos que são responsáveis pelo apodrecimento dessas frutas, elas vão perder água junto com o alimento. E, portanto, perdendo água, elas morrem. A atividade delas deixa de existir. Já no caso aqui do palmito, da azeitona, do picles, nós temos soluções ou de salmouras de água e sal, ou então com a presença de vinagre. O que acontece é que com a adição de vinagre, algum desses alimentos acabam entrando aqui em ambientes que são extremamente ácidos. E a acidez desses produtos acabam também inativando, né, as bactérias ou os fungos decompositores. Então, todos os casos que nós visualizamos é que é preciso de adicionar um soluto para que haja captura da água livre ali pelo alimento, porque uma vez que ocorre a captura dessa água, o processo de sobrevivência desses micro-organismos se torna inviável, né? Eles acabam morrendo. Mas, de maneira geral, o segredo aí comum a quase todos os tipos de conserva é, de fato, eliminar a água do alimento. Quanto mais seco estiver, menor o risco dele estragar. A água é como se fosse a grande vilã que compromete o alimento, porque ela é condutora de bactérias. Muito obrigado por assistir este vídeo, esta última semana de estudos do segundo ano. Espero que você tenha compreendido o assunto sobre osmose.